Olá, nesse Gazine do dia 29 para o dia 30 de novembro de 2023, eu quero mostrar um trabalho diferente que associa história em quadrinhos, poética, a um CD que eu ilustrei no começo do século 21, 2000 e pouco, e que me veio à tona na memória hoje, dialogando por WhatsApp com o Ícaro Malveira, que é um orientando do Edgar Franco. Eu sou co-orientador dele, da FAV UFG, que faz doutorado lá, e ele me perguntou sobre uma HQ minha de uma página, e eu desconfiei que era essa aqui, Os Homens Armados de Paz. Daí ele me disse que sim, e eu comecei a buscar mais alguns detalhes para ele, e acabei me lembrando de um CD que eu havia ilustrado, e em que essa HQ aparece sendo publicada também no fundo da caixinha do CD, mas em Esperanto. Eu vou explicar para vocês tudo isso já já. Primeiro, o nome da HQ, Os Homens Armados de Paz, né, HQ poética e filosófica, e penso eu que ajudou a constituir esse tipo de quadrinho no Brasil via fanzinato. E foi traduzido ao Esperanto para entregar um CD esperantista de hardcore. É bem interessante o que me veio à tona hoje nessa pesquisa. O que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte: essa HQ ela é de uma página só. Por que ela foi elaborada em uma página? Teve uma época, na década de 90, que começamos a elaborar histórias em quadrinhos de uma página devido a esse fanzine aqui, só uma, porque eu já falei em alguns vídeos, em palestras, que eu vinha conhecer o Edgar Franco, hoje esse Ciberpagé, mas na época apenas Edgar Franco, que fazia quadrinhos similares aos meus, né, na temática e na linguagem poético-filosófica. E foi através dos fanzines que eu descobri isso, né? Eu vi um HQ dele. Depois a gente continuou desenvolvendo histórias em quadrinhos e cada vez mais participando de fanzines, principalmente na década de 90. O Só Uma veio na cesteira porque ela publicava HQs de uma página apenas, elencando vários autores. O idealizador desse projeto foi o fã-editor, quadrinista, cartunista Érico San Juan de Piracicaba. Então ele trabalhou esse conceito de que quanto mais autores melhor, e para isso, como os fanzines não podiam ser muito grossos, né, porque sairia caro para o fã-editor, já que ele teria que fazer fotocopiagem, ele pensou na possibilidade de cada autor convidado ter uma página só de quadrinhos. E foi assim que eu comecei a desenvolver uma série de histórias em quadrinhos. Relembrando aqui, por que os fanzines não permitiam histórias em quadrinhos longas? Porque era difícil, sairia caro para o fã-editor publicar fanzines grossos, né? Então, um múltiplo de 4, geralmente, tamanho A5, folha de sulfite dobrada no meio, 20 páginas, 24 páginas, daria umas 3, 4 páginas para cada um dos autores, né? Tendo 4, 5 autores por edição, como por exemplo o fanzine Tchê do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E a publicação seria fotocopiagem, depois o fã-editor mandava um exemplar para cada colaborador. Tudo isso por correio, né? Eu mandava uma carta convite, a gente mandava uma fotocópia muito bem feita por correio. A internet estava ainda começando, né? No Brasil principalmente estava bem lento, mas foi assim. E o Só Uma propiciou então um processo, porque a gente estava desenvolvendo quadrinhos poéticos, eu, Edgar Franco e mais alguns, meio inadvertidamente, não inconsciente, mas de forma que as HQs, as fanzines pediam HQs mais curtas, então a gente acabava desenvolvendo com elas mais elípticas, né? Com influência do quadrinho europeu também, então acabamos desenvolvendo o quadrinho poético brasileiro, e o Só Uma chegou a exacerbar essa questão de uma página então por quadrinhos. Aí eu fiz uma série e acabei fazendo esse Só Uma, que é uma capa, por exemplo, do fanzine do número 7 na época, né? E aí eu acabei fazendo várias HQs, e essa Os Homens Armados de Paz, que sintetiza na verdade a minha crítica aos heróis naquela época. Eu gostava de super-heróis na adolescência, na juventude, mas na fase inicial adulta eu apreciava mais os quadrinhos mais sérios, né? Como Frank Miller e outros, Alan Moore. E aí os quadrinhos juvenis super-heróis eu já estava deixando para trás, né? E aí Os Homens Armados de Paz faz uma brincadeira poética com isso, né? Que é simplesmente... e além disso,
faz uma brincadeira também, eu acabei trabalhando a linguagem dos quadrinhos com uma página, retrabalhando isso, né? Essa remete ao Windows e ao sistema de janelas do computador, né? Então, tudo isso se introjetava na minha mente e eu acabava conjuminando as ideias e intuitivamente acabava aflorando esses preceitos e conceitos que se vertiam em páginas nos processos de criação dos desenhos e dos quadrinhos. E aqui tem essa brincadeira, né? Então tem um quadrinho à direita no superior que se afunila como um balão para o centro, e do centro se irradiam outros quadrinhos onde onde acontece toda a narrativa dessa página, dessa HQ de uma página só, né? Em que os super-heróis vão lá numa cidade das cidades dos topos que viviam em guerra e desarmam as cidades. Tem uma poética, né, também trabalhada aí. Mas aí ela foi publicada então na década de 90 nessa revista de histórias em quadrinhos independentes, que na verdade, pelos meus estudos acadêmicos de hoje do pós-doc, ela tem mais um jeitão de prozine mesmo, de um fanzine mais com aparência mais de revista. E foi publicada por um pessoal da Unesp, onde eu estudava em São Paulo. Eu fazia mestrado, esse pessoal, eu não lembro se era mestrado que eles faziam graduação ou os dois, mas enfim. E aí publicamos lá, eu, Edgar Franco e mais alguns, e essa revista aí, esse prozine, foi disseminado e chegou. Eu publiquei, inclusive, eu e o Edgar, a gente publicou uma página cada um, e cada um de nós publicou também um texto explanativo sobre a própria HQ, como eu fiz aqui. Então, Os Homens Armados de Paz, aqui é o texto Os Homens Armados de Tinta. E aí, pouco tempo depois, ela saiu, a revista chegou nas mãos de um jornalista do jornal Estado de Minas, e saiu uma resenha sobre a revista, elogiando a revista e elogiando bastante a minha HQ como algo ainda inusitado, como uma síntese do que seria uma HQ diferente, ou uma HQ poética. Então, isso confirma e reconfirma todo o desenvolvimento que eu, Edgar Franco e alguns outros fazíamos inadvertidamente, sem ter muita consciência, tínhamos alguma, de que estávamos estabelecendo um código de desenho e narrativa, né? Um estilo de quadrinístico, poético, filosófico, ou, como eu dizia de vez em quando, fantástico, filosófico no Brasil, influenciado também por quadrinhos europeus, mas não só, né? Influenciado também pela crise no Brasil de se fazer histórias curtas, porque a gente não tinha muito tempo, nem muito dinheiro, e também os fanzines não publicariam histórias compridas, e acabamos desenvolvendo esse tipo de quadrinho. Então tudo isso conjuminado aí se reflete numa representação aqui de uma reportagem, né? Bem interessante também. Tempos depois, uma década depois, essa HQ foi republicada, colorizada na 4ª capa dessa revista, ou também desse prozine de São Paulo Subversos 4, dessa maneira aqui, que foi colorizada pelo meu amigo Jorge Del Bianco aqui de Goiânia. Eu queria mostrar mais alguns detalhes também, que é o seguinte: no começo do século XXI, 2000, 2002, por aí, a gente se comunicava, embora, claro, tínhamos internet, então, mas ainda o fluxo dos correios ainda era grande, né? E aí eu recebi uma carta de um correspondente, que eu nunca vinha conhecer pessoalmente, nem ele a mim, mas um correspondente que apreciava fanzines e Esperanto. Ele falava a língua Esperanto. O Esperanto, para quem não sabe, é bem interessante, porque essa é uma língua que foi criada por um europeu. Aqui eu vou pôr uns dados rápidos, vocês pegam depois. O Zamenhof, segundo o que eu já havia lido tempos atrás, anos atrás, né? Nem reli agora, só peguei essa parte para vocês verem, depois vou deixar tudo descrição no vídeo. O Esperanto foi uma criação por ele, a partir de um sonho que ele teve, de que haveria a necessidade de uma nova língua, e uma nova língua que fosse uma mescla de bases de outras línguas que facilitasse o aprendizado e a intercomunicação, e que fosse em paralelo à língua dominante do inglês, né? O inglês é uma língua que realmente até hoje ela é universal, mas ela trabalha bastante na área do negócio, né? Na área do comércio, e a ideia dele era criar uma língua que fosse em paralelo a isso, mais fraterna, mais irmanada e mais fácil. E aí é o que tem. O Esperanto é uma língua planejada,
é a planejada mais falada do mundo, embora hoje em dia pouca gente que eu conheço, né, saiba sobre ela, mas eu cheguei até a ler um pouco sobre isso na época. E ao contrário da maioria das outras línguas, o Esperanto já saiu dos níveis de projeto e de semilíngua, então já é uma língua. E é uma língua aglutinante, sem gêneros gramaticais, para entidades assexuais, sem conjugação de verbos variáveis, por pessoa, um número com 3 modos: falantes nativo, em língua artificial, ortografia de Esperanto. Esses detalhes outros eu não tenho certeza, mas aí vocês dão uma lida, porque eu não estou mais atualizado com relação a isso. Mas ele me pediu na época, me perguntou, acho que ele sabia, conhecer o meu trabalho através dos fanzines, se eu faria uma ilustração para um CD, uma compilação de CD em Esperanto, cantado em Esperanto, por grupos de hardcore. Eu aceitei, e foi bem interessante, porque isso me levou eu vou mostrar aqui para vocês, me levou a desenvolver não só um desenho, mas uma ideia conceitual, que é essa aqui. Então seria a capa do CD: 2 extraterrestres se comunicando, e os balões de fala são 2 flores com línguas diferentes, mas as flores, né, simbolizariam a fraternidade do diálogo universal. E aí, aqui vocês têm a visualização do CD pronto, né? Eu fiz todo o conceito, né, do CD. Seria a capa, né? Esperanto Subgrund. Subgrund é underground em Esperanto, né? Então Esperanto Subgrund compil, que é compilação. Aqui é a última capa à esquerda, aqui à direita a capa. O miolo tem o CD, e o CD tem essa flor, que seria a flor, o símbolo do balão, do diálogo com uma língua extraterrestre nela, né? E no fundo do CD teria a HQ, Os Homens Armados de Paz, só que em preto e branco e em Esperanto. Em Esperanto, para vocês saberem um pouco mais, cadê a HQ? Eu acabei passando aqui, não mostrei. Tá aqui. Esperanto lembra um pouco o italiano, o latim, né, no plural, por exemplo. Lá é campus ou campi. Campus é um campo só, e campus é um campo só, e campi, e no final é o plural italiano, né? E o Zamenhof, quando ele desenvolveu a língua, o plural então é um J que se fala I. Então, Laomoi Armitai de Paco, os homens armados de paz. E aí me mandaram a tradução e eu inseri, né, essa tradução. Deixa eu mostrar aqui para vocês, em Esperanto. Eu inseri ela manualmente, depois é que tem aquela versão colorizada, que tem ela digitalizada. Aqui a imagem não está muito boa por causa porque eu capturei ela na internet, essa aqui. E ela está quadrada justamente porque ela faz parte aqui do CD, né? E foi essa a ideia. Então aqui vocês estão vendo os detalhes do CD, que eu busquei na internet e descobri na internet esse CD. Faz muito tempo, eu tenho ele em casa, né, 2 exemplares, se eu não me engano. Mas faz muito tempo que eu não via. Fui pesquisar, aqui tem uma imagem do projeto todo, né? A capa do CD, a parte final aqui no meio e o CD. Eu acabei buscando e encontrei na internet vários links trazendo o CD, que me espantou muito, porque me parece que foi lançado o segundo Esperanto Subgrund recentemente. E aí vocês veem que foi inserido esse CD em algumas plataformas de música, como essa aqui. Essa outra aqui também. Essa, aliás, está vendendo o CD, vocês podem ver aqui. Nessa terceira tem a Amazon Music, né, com CD também. Em nenhuma delas eu detectei meu nome, infelizmente. Mas aí eu entrei no Facebook, este Facebook aqui, do Esperanto Subgrund, que eu descobri hoje também, e me inseri no grupo e mandei uma mensagem em português, né, dizendo que eu não falo Esperanto, embora tenha lido um pouco sobre isso na época, né? Mas para depois dizer para eles que essa ilustração, né, pelo menos que eles saibam que fui eu que fiz, né, que elaborei. E aí tem mais alguns detalhes. Tem outros sites aqui, esse Discogs também, que traz o CD com todas as faixas, né? Tem esse outro aqui, Vinir Cosmo Esperanto Music, que ele traz também a possibilidade de vocês baixarem ele por aqui. Vou deixar depois a descrição nos vídeos, né? Debaixo sob esse vídeo, né, do meu YouTube.
Você pode baixar as músicas e as capas, as ilustrações, não só do meu CD, como de, eu acho que vem as duas, de um outro também. Aqui tem, esse é o mesmo. Aqui tem um YouTube com uma das faixas e um site russo vendendo CD também. E o Spotify aqui com o Esperando Subgrund 2, que eu falei para vocês que foi lançado, né, mais recentemente, de certo. Então, me assombrei, na verdade, com essa pesquisa toda. E eu queria, na verdade, também fazer umas relações rápidas sobre isso tudo, né? Quer dizer, no final do século passado, 1990, 90 e tanto, para 2000, até hoje 2023, eu fiz elaborei só um trabalho, que é esse CD, né? Trabalho para o CD. E que tinha a ver com Esperanto, que é uma língua universal, um paratópico em paralelo à língua oficial, né? Eu me lembro, por exemplo, do Edgar Franco Subipagé, que tem elaborado, sei lá, uma centena, até mais, de CDs, não só na parte musical, como capa, ilustrações. Eu fiz só esse, mas onde eu quero chegar, não é esse o ponto, é que fazendo um ou fazendo muitos, o trabalho que foi feito, colocado naquilo com vontade e com essa afinidade com algo além do sistema oficial, né, tanto pelo Edgar como por mim, ele se mantém, né? Eu achei muito proveitoso esse diálogo hoje com o Ícaro no WhatsApp, porque me fez mandar a HQ para ele que ele me pediu, e ao mesmo tempo na minha pesquisa na internet, enquanto eu a buscava, porque eu tinha ela no HD, mas queria ver se estava na internet, acabei me lembrando e falei para ele, olha, tem um CD também que eu ilustrei, está em Esperanto, e busquei e acabei achando também. E isso me faz pensar que todo esse desenvolvimento que eu venho tendo nesse meu trabalho de vida, né, tanto na área de arte, artística, de quadrinhos, etc., como na de pesquisa, que me auxiliou e vem auxiliando também numa melhora de recepção da população, do meio acadêmico acerca, por exemplo, das histórias em quadrinhos, que eram mal vistas no final do século passado, e que eu, junto com muitos outros, venho auxiliando a isso, né? Isso faz parte desse conteúdo de vida meu em paralelo, paratópico ao sistema oficial. Eu tenho visto isso, tanto que essa questão do Esperanto, do CD, e de ter visto e de ter recorrido a isso hoje, me faz lembrar que todo esse imbróglio, não é bem um imbróglio, de toda essa conjunção de itens que fazem parte do desenvolvimento de um ser humano, no caso do meu, que está em paralelo ao sistema oficial, né? Por que em paralelo? O CD eu não fiz cobrando, não era essa a intenção, nunca foi. Ele está até hoje, ele parece recrudescer, eu nem sabia que ele estava nesses sites todos, né? Eu fiquei contente de saber disso, quer dizer, uma obra que se mantém, né? Então, quando a gente faz aquilo que é para outrem, como esse rapaz que me contactou, que é esperantista, que falou numa das cartas, além dele me mandar alguns folders com regras de Esperanto para aprendizado, ele me falou duas coisas interessantes na época. Existe um esporte que eles praticam, esqueci o nome, que é com bola, manual, e que não visa competição, é diferente. Outra coisa que ele falou é que quando eles se encontravam para congressos de Esperanto, algo assim, mesmo sem nunca terem se conhecido anteriormente, é como se eles fossem uma grande família fraterna. Isso, para eu finalizar esse vídeo, me traz à tona essa questão do fraternal, né? O fanzine, por exemplo, é fraternal. A produção cultural, artística, assim, nesse sentido, é fraternal. Quando vem com esse ímpeto, o ser humano se torna mais fraterno, mais companheiro do restante, do que num sistema apenas que traga a competição, ou enfim, o objetivo de visar mais lucro para poder sobreviver e ter mais recursos, tal. Essa mentalidade, ela priva a conjunção fraterna, ela mantém uma separatividade, ela é ruim. Ela é ruim nesse sentido. Então a gente tem que sempre se lembrar que estamos todos juntos, e esse sistema nosso que nós desenvolvemos, se por um lado ele foi necessário e tem sido, claro, por exemplo,
A gente bebe água e essa água toda é tratada por um sistema em que cada cidade, cada estado, cada país tem que fazer esse sistema, senão nós nos destruímos, né? Então tudo isso é planejado, pensado, existe função, funcionários, existe uma tecnologia por detrás, todo um pensamento, tudo isso é válido. O que não é válido é fazer tudo isso servir apenas às mentes que buscam um subterfúgio por um outro objetivo, que é um objetivo individualista, solipsista, que faz uma manutenção apenas de recursos para si, né? Ou para sua família imediata, né? De lucro apenas, sem visar um todo. E é isso que vem acontecendo desde o início, o princípio da humanidade até hoje, e se ampliando cada vez mais, né? Eu me lembro do Carl Gustav Jung, numa das frases que eu usei numa das minhas HQs, inclusive, que é: a individuação não exclui o universo, ao contrário, ela o inclui. A individuação nossa não exclui o todo, ela faz incluir. Nós temos que ter essa dualidade como um imbricamento único. E aí a arte, o desenvolvimento criativo, a comunicação, a intercomunicação faz com que a gente se irmane, né? Então penso eu que esse convite, há uns 20 anos ou pouco mais, para que eu fizesse essa arte para esse CD, me fez abrir um leque de reconhecimento, saber sobre Esperanto, saber mais sobre essa outra vivência, continuar trabalhando com a questão do fanzine, do fanzinato, que é em paralelo, que é independente. Toda a minha vida tem sido mais ou menos um agregar em paralelo, paratópico ao sistema que é estabelecido, né? No sentido de que os fanzines que eu venho participando, que eu participei, todos eles, muitos deles, até o Barata principalmente, angariou muitos colaboradores, né? Eles vêm e vão. Então, assim, é algo que traz frutos, né? E ali, você pensar bem, não há questão, o lucro, o objetivo de viver às custas disso, nunca existiu. É algo que nem foi pensado. Eu e amigos meus, na época da adolescência para adulta, fase adulta, ninguém pensava em carro. E até hoje eu nem penso em carro também. Bom, enfim, são questões outras, né? Mas cada um desenvolve aquilo que lhe é proposto em vida, né? Eu queria chegar a eu não sei bem a que termo que seja, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, em que aquilo que parece menos, Esperanto é pouco usado, apareceu por um sonho para um europeu. Fanzine, ele é paratópico. A vida fluida, fraternal, é tida em menos tempo do que o trabalho individual de cada um para manter a máquina, mas são esses itens que mantêm coeso o sistema humano fraternal, mental e de pulsar a vida. É essa é a pulsão real, né? E não a que a gente pense ser o sistema tradicional, né? Eu acho que eu me perdi um pouco aqui no final, mas eu vou finalizar. E até o próximo Gazine, e reflitam como quiserem, né? Eu acho que para finalizar eu vou inserir então uma imagem aqui para vocês terem a visualização aqui dessa mandala CD com esse gráfico que eu inventei, extraterrestre, que simbolizaria o fraternal em Esperanto, extraterrestre. Grande abraço. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biografia zines e afins.